Nós vamos ler o versículo 16 juntos, numa só voz, e eu vou continuar lendo o texto até o final do capítulo. São poucos versículos, mas aí eu lerei sozinho o restante aí. Nós vamos ler o 16 juntos e vamos ler o 22 juntos, ok? Então nós vamos começar e ler juntos aí. Gálatas 5, versículo 16, nós leremos uma só voz, eu vou continuar lendo, a gente lê o 22 juntos também, tá bom? Todos abriram aí? Amém. Vamos ler. Amém. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos ler junto, 22, 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Deus, abençoe aqui, Deus, nesse momento, essa palavra. Só abra nossa mente, nosso coração, derrama luz agora na sua palavra e fala conosco. O Senhor possa falar com cada um de nós aqui presente. Aquieta o nosso coração. Tira toda ansiedade, preocupação, distração. Traz a nossa mente cativa a tua palavra e fala conosco. E nos abençoe. Nos ajude, nos ensine a andarmos no Espírito e ter uma vida vitoriosa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, certa vez houve uma ilustração, um caso que eu achei muito útil para a minha vida. E eu queria repeti-lo aqui com alguns detalhes, né? Um homem tinha 2 gatos. Quem tem gato aqui? Não vou pregar sobre gato, não. 2 gatos, um gato preto e um gato branco. Eram muito bonitos. E todo mundo gostava daqueles gatos. E todo mundo elogiava aqueles gatos. E aquele homem, muito sábio, resolveu ganhar dinheiro em cima daqueles gatos. E ele colocou uma aposta. Qual gato ganha a luta? E marcou um dia para colocar os 2 gatos para brigarem entre si. E uma aposta. Qual gato vai ganhar a luta? O gato preto ou o gato branco? E as pessoas apostavam R$10, R$100, R$1.000. E ele cobrindo as apostas. Marcou o dia, marcou a hora e colocou aquela aposta, e as pessoas poderiam colocar dinheiro, né? E aquilo virou um alvoroço naquela cidadezinha do interior, né? E aí chegou o dia. Qual gato ganhou a luta? Daqui a pouco eu vou responder. Se você não dormir, você vai saber a resposta. Qual gato ganhou a luta? Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre uma luta muito maior e muito mais tensa, terrível, a luta da carne contra o Espírito. Olha o texto que nós acabamos de ler aí, olha.
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta muito maior sendo travada dentro de nós. Os Gálatas não entendiam isso. Eles foram evangelizados, foram salvos, convertidos, regenerados, mas aí surgiram falsos mestres no meio deles e começaram a desprezar o Evangelho, e eles começaram a voltar atrás nas suas práticas normais do dia a dia, tentando obter a salvação através da lei. Aí Paulo fala para eles: olha, se vocês querem ser salvos através da lei, pela capacidade própria, vocês estão negando o Evangelho e semeando na carne. Eles não entendiam essas coisas. Olha o capítulo 1 de Gálatas, olha aí, fica com a sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos ler alguns versículos. Gálatas 1, versículo 6, o apóstolo Paulo vai conversar com eles sobre isso. Admira-me que estejais passando tão depressa, versículo 6, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está falando com eles: se vocês rejeitam o evangelho de Cristo para tentarem a salvação através da lei, vocês estão rejeitando a graça e buscando salvação na carne, na capacidade própria. E aí Paulo vai discutir algumas coisas com eles muito interessantes. Volta lá para o nosso texto, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. E aí, olha como ele coloca: digo, porém. Ele está fazendo uma referência aos versículos anteriores. Digo, porém. Se você olhar o versículo 13 ao versículo 15, Paulo estava falando com eles aí, ó, de uma falsa liberdade que os falsos mestres estavam ensinando. Olha o versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí já não é mais liberdade, é libertinagem. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei, e eles queriam ser salvos pela lei, se cumpre um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso aí? Os Gálatas foram salvos, evangelizados pela graça, poder de Cristo, a salvação em Jesus. Agora eles estavam voltando aos rudimentos anteriores, em que eles buscavam a salvação baseada na lei, no esforço próprio, no mérito próprio, na própria capacidade, que Paulo chama de buscar a salvação na carne, a própria capacidade deles. E aí Paulo fala assim: não é assim. Tem um outro caminho maior e melhor: andar no Espírito, ao invés de andar na carne. E ele fala assim: ao invés de libertinagem, autocontrole; ao invés de egoísmo, amor ao próximo. É fácil? Não é fácil. Então, no nosso texto aqui, eu queria compartilhar com os irmãos 3 verdades importantes para nós andarmos no Espírito e não dar ocasião à carne. 3 verdades para andarmos no Espírito. A primeira está aí no versículo 17, a parte A. Gálatas 5, versículo 17a. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, primeira verdade importantíssima para nós aqui, para que você e eu aprendamos a andar no Espírito, nós precisamos compreender isso aqui: os desejos da carne e os desejos do Espírito são desejos ativos, eles têm vida própria. Olha quando fala o texto aí, ó: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Carne aqui seria a nossa natureza humana, herdada de Adão e Eva,
a qual depois da queda virou pecaminosa, corrompida, maculada. A nossa natureza que vem de pai e mãe. Espírito é a nossa natureza espiritual, que vem de Jesus Cristo, a graça de Deus. Quando você recebe Jesus, recebe o Espírito de Cristo, a vida espiritual. Então Paulo está falando assim, olha, tanto a vida carnal, quanto a vida espiritual, elas são ativas dentro de nós. O apóstolo Paulo chama isso de velho homem e novo homem. Lembra? Lá em Coríntios, Romanos, o velho homem e o novo homem guerreando entre nós. E aí, irmãos, a gente precisa entender isso. A nossa carne não é passiva. Há um desejo ativo, vivo, dentro de nós, clamando pela carne, pela nossa natureza herdada de Adão e Eva, corrompida, pecaminosa. É muito simples entender isso. Às vezes você pega uma criança tão linda, tão bonita, de repente ela faz uma pirraça, uma rebeldia, quebra uma coisa assim, bate uma porta. Quem é que ensinou isso para ela? O pai? A mãe? Onde ela aprendeu essas coisas? Da sua natureza rebelde, pecaminosa, herdada de Adão e Eva. Pega mais tenra idade, um bebezinho, recém-nascido. A mãe tenta tirar ele do mamar. O que ele faz? Morde, é meu. Não é assim não? Ele vai lá, ele faz pirraça, ele morde, ele chora, ele grita. Quando meus filhos eram pequenos, eu ficava falando que eles ficavam treinando para ver a rapidez com que a gente atendia eles no choro deles de madrugada. 3 horas da manhã, eles começavam a chorar. Vamos ver quantos segundos meu pai chega aqui. Hoje demorou 3 segundos. A minha mãe está mais rápida, vou chorar de novo. Onde que eles aprenderam essas coisas? Fazer pirraça, morder, irritar, jogar as coisas no chão, querer tudo do jeito deles, da forma deles. É a nossa carne ativa. Olha uma outra tradução na linguagem de hoje desse versículo, irmãos. Eu estava lendo, eu achei interessante. Olha como é que coloca uma outra tradução. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Ambos são apresentados como um querer próprio, uma vontade própria, uma militância. Na década de 90 essa palavra era bem forte e a gente entendia ela bastante, né? Uma militância aguerrida, um ativismo contra o outro. Essa é a nossa carne, irmãos. Ninguém precisa ensinar coisa errada para o outro. A nossa carne administra isso sozinha. A nossa carne refere essa natureza humana, pecaminosa, herdada de Adão e Eva, corrompida, dominada pela lei do pecado. Irmãos, para a gente andar no Espírito, a gente precisa entender essa natureza para vencer a carne, não dar lugar à carne. No texto aqui, ó, se você continuar olhando os outros versículos, aqui vai falar 4 tipos, 4 categorias de obras da carne aí no texto. Nós não vamos explicar hoje com o Google. Depois você chega em casa, dá uma pesquisada se você tiver dúvida em algum aí. Então falei dos pecados sexuais, né? Olha aí, prostituição, impureza, lascívia. Fala dos pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Os pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. E dos pecados pessoais, inveja, bebedice, glutonaria. Irmãos, há uma luta constante da nossa carne contra o Espírito. A nossa carne tem vida própria, ela é ativa, desejos ativos, né, próprios, militância que não para, em atividade e constância contra a obra do Espírito. Então eu quero que você entenda isso. Para andar no Espírito,
A gente precisa entender que os desejos da carne são ativos. Eles têm uma militância, uma atividade e constância. E eles não vão entregar o jogo de qualquer forma. Eles não vão entregar o jogo. Eles vão lutar até o final. Lembra de Salomão? O homem mais rico, mais sábio do mundo? Diz a Bíblia que, sendo Salomão já velho, 1 Reis 11, ele se deixou seduzir pelas mulheres e pecou contra Deus. Sendo Salomão já velho, os desejos da carne não morrem. Tanto a carne quanto o espírito tem desejos ativos dentro de nós. Velho homem, novo homem. Os dois estão dentro de nós. Se a gente não andar no espírito, a carne vai dominar a gente. Tem uma frase que eles dizem que é de Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante, que eu acho muito interessante, e muitas vezes eu me surpreendo com a realidade e atualidade dessa frase. Martinho Lutero diz assim: eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que ele sabe nadar. Irmãos, quem nunca passou por isso? O apóstolo Paulo fala diferente. Ele fala assim: o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Entende, irmãos? Andai no Espírito. Em primeiro lugar, a carne tem desejos ativos que guerreiam, militam, brigam, faz guerra. Uma atividade constante contra o Espírito. Ok? Vamos para o segundo ponto? No próprio versículo 17, olha a parte B, irmãos. Próprio versículo 17, a parte B. Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. No primeiro ponto, a carne tem um desejo ativo, vivo, militante, guerreando contra o espírito. Ela não vai ceder, ela não vai entregar o jogo, ela vai lutar até o último minuto. Até Salomão, o homem mais rico, mais sábio, quando descuidou, caiu, sendo já velho. Segundo ponto, os desejos da carne são extremamente antagônicos, opostos, contra o espírito. Percebeu aí no texto? Porque são opostos entre si. Os desejos da carne e os desejos do espírito são opostos. O espírito chama para a santidade, a carne chama para a pecaminosidade. E são opostos entre si. Ou seja, existe entre eles uma guerra. Um cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra aqui? Então tá bom, pelo menos metade sabe o que eu estou falando. Um violento antagonismo. Um não consegue olhar no olho do outro. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Os desejos da carne e os desejos do espírito são antagônicos, extremamente antagônicos, opostos, cada um vai para um lado, entre si. Numa outra tradução na linguagem de hoje, fala assim: os dois são inimigos ferrenhos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A carne e o espírito são inimigos ferrenhos. Então, irmãos, tem um contraste. Se você olhar nos versículos aí, olha, versículo de 19, 20, 21, comparado com o versículo 22, 23, há um contraste das obras da carne com as obras do espírito. O espírito chama para o amor, altruísmo, doação. A carne chama para o egoísmo, os pecados sociais aí que eu citei.
O Espírito chama para uma alegria interior, permanente, diferente. A carne chama para uma alegria baseada no prazer carnal, sexual, temporário. O Espírito chama para uma vida de paz. A carne chama para inimizade, ira, discórdia, porfia, dissensões, facções. O Espírito chama para mansidão, domínio próprio. A carne chama para inveja, bebedice, glutonarias, e vai por aí afora. Eu quero que você entenda isso. Eles são opostos. A raiz da carne é o egoísmo. A raiz do Espírito é o amor. Cada um puxa para um lado, totalmente opostos entre si. Olha uma outra tradução dessa parte aqui das obras da carne, desse versículo 19 aí. Olha como é que coloca aqui uma outra tradução aqui na linguagem de hoje. Eu estava olhando para entender essas palavras, tem umas palavras diferentes, e acabei gostando da nova tradução. As coisas que a natureza humana, versículo 19, numa nova tradução. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras. Quem já viu falar essa palavra? Ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeiras, farras. Ainda bem que na nossa cidade não tem nada disso, né? Nem na nossa casa, nem na nossa... Aqui não tem nada dessas coisas, né? Só na época do apóstolo Paulo que tinha essas coisas aí, né? Resumindo, irmãos, esse ponto, onde eu estou querendo chegar? O nosso coração é um campo minado, onde trava uma guerra ferrenha entre a carne e o espírito. O seu coração é um campo de guerra, onde o espírito e a carne travam uma guerra sem pausa, sem trégua. E em Eclesiastes fala assim: não há alta nessa peleja. Não há alta nessa peleja. Quando a gente era criança, a gente brincava de pegador, polícia, ladrão, e aí a gente ia perder, a gente, alta, tô de alta. Aí a gente nem podia tocar na gente. A guerra da carne contra o espírito, irmãos, não tem trégua, não tem alta, não tem pausa, não tem descanso. Ela alcança José lá na cadeia, na escravidão, alcança Moisés lá no palácio, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais rico e mais sábio, alcança cada pessoa em qualquer lugar onde estiver. Não há trégua nesta peleja. Ninguém está livre dessa peleja. Ninguém. Agora é interessante, irmãos, o não cristão não tem esse problema. Por quê? O não cristão não tem essa guerra interior. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 3:3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:3. O não cristão não tem essa guerra interior. 1 Coríntios 3:3 fala assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Só o cristão tem essa guerra. O não cristão não tem essa guerra porque ele não tem o Espírito de Deus. A guerra entre a carne e o Espírito. O não cristão, o incrédulo, o ateu, ele não tem essa guerra. Irmãos, qual a diferença entre um cristão e um não cristão? O não cristão peca? Peca. O cristão também peca. Qual a diferença? O não cristão, ele peca, gosta, não sente convicção de pecado, não tem arrependimento e quer pecar mais. O cristão, quando ele peca,
ele fica inquieto, incomodado, a consciência acusa, ele fica triste, ele perde a alegria, ele perde a paz, e ele não quer pecar mais. Deixa eu dar um exemplo aqui que o apóstolo Pedro usa aqui, que talvez vai ajudar a gente. Alguém aqui já teve porco de estimação? Hoje em dia o pessoal tem bicho de estimação de todo tipo. O apóstolo Pedro ele usa uma ilustração muito interessante. Eu vou parafrasear, não está na Bíblia as palavras que eu vou falar. Lá só tem uma ideia, na carta do apóstolo Pedro. Imagina que você resolve ter uma porquinha de estimação. Você vai lá no chiqueiro, pega a porca, leva para dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, lá na sua suíte, você dá um banho naquela porca. Natura, aquele sabonete caro, né? Você pega o sabonete Natura, dá aquele banho na porca, passa shampoo, escova, aí você seca, coloca perfume, um perfume caro, lágua de fiore, aí você enche ela toda perfumada, coloca um laço, leva ela para o seu sofá, coloca ela do seu lado, liga para assistir um dorama, e aí você e a porca ali assistindo um dorama, aí você resolve ir na cozinha pegar um copo d'água, a porca sai correndo. Para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Chiqueiro. Por que ela vai para o chiqueiro? Porque a natureza dela é do chiqueiro, é a natureza dela, entende? Você acha que eu estou falando da porca ou estou falando de nós? Quem está rindo aí, você acha que estou falando de você ou estou falando da porca? O apóstolo Pedro fala assim, é como uma porca que voltou a lamaçal depois de ter sido trazida para casa. Irmãos, estão entendendo? Essa é a natureza humana, vendida. Abre aí, ó, Romanos 8, o Tiago leu aqui no começo, Romanos 8, versículo 1, para você entender isso, a natureza humana. O não cristão não tem esse problema, não tem essa guerra, porque ele não tem o espírito. Mas nós que temos essa guerra, a nossa natureza é igual a da porca, e eu não estou querendo ofender a porca nenhuma, estou falando de você, tá certo? A nossa natureza é igual à natureza de uma porca que depois de lavada, trazida para dentro de casa, colocada ali na sala, você esquece dela e ela volta a revolver no lamaçal. Está lá na carta do apóstolo Pedro, tá certo? Romanos 8, olha para você ver, versículo 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ok, mas agora olha o versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ok? Mas agora olha o versículo 7, por isso o perdão da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem uma luta constante da carne contra o Espírito, essa dicotomia, essa tensão. Irmãos, a carne tem um desejo vivo e ativo, que vem da natureza adâmica, herdado de Adão e Eva. Se você descuidar, ela vai voltar para o lamaçal. E ela luta contra o Espírito, ela guerreia contra o Espírito. Agora vamos para o último ponto, volta lá, Gálatas 5. Andar no Espírito. A boa notícia dessa noite, irmãos, é que nós podemos andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Versículo 16, que eu citei. Olha o versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então,
Primeiro ponto, a carne ela é viva, ativa e incontrolável. Segundo ponto, ela guerreia contra o espírito. A natureza da carne é ir afastar, está longe do espírito. Se você descuidar, ela vai te levar para a lama. Terceiro, os desejos da carne e do espírito são controláveis. Você pode controlar o espírito, você pode controlar a carne. A carne pode ser crucificada, submetida, controlada. É possível andar no espírito e jamais satisfazer as concupiscências, os desejos. A palavra concupiscência significa desejo, os desejos da carne. É possível dominar sobre a carne, é possível o amor triunfar sobre o egoísmo, é possível o bem vencer o mal, é possível a piedade ao invés da impiedade, é possível alegria e paz no espírito, autocontrole, autenticidade ao invés dos prazeres temporários da carne, é possível domínio próprio ao invés de libertinagem. É possível você desligar o controle remoto nessa semana. É possível, irmãos. Às vezes você está assistindo aquela série Netflix queimando. É possível desligar. É possível olhar para uma mulher e não ter os olhos cheios de adultério. Pastor, como eu consigo isso? Olha aqui, andai no espírito. Se você for pesquisar, significa viver sob a influência do Espírito Santo, ser constantemente orientado pelo Espírito, ser dominado, controlado pelo Espírito. Como nós vamos vencer a carne e ter uma vida vitoriosa? Andai no Espírito. Irmãos, o Espírito é a fonte, é a base, também é o nosso guia, a nossa força, capacitação para uma vida vitoriosa sobre a carne diariamente. Você já tem o Espírito, você já tem a fonte, a base, a capacidade. Como ele funciona isso? Lembra do gato preto versus gato branco? Quem é que venceu a luta? Já descobriu? Irmãos, aquele moço queria ganhar dinheiro. Quando ele viu as apostas, ele pensou: qual vai dar mais dinheiro para mim? E aí ele pegou os dois gatos. Um gato tinha mais apostas, então esse gato tem que perder. Aí ele alimentou o outro gato que tinha menos apostas a favor e deixou este gato que tinha mais apostas com fome. Então vamos pegar o exemplo. O gato preto tinha mais apostas. Ele deixou esse gato preto sem comida durante 3 dias, antecedendo a luta, e alimentou o gato branco com uma ração especial. No dia da luta, quem ganhou a luta? Aquele que estava mais bem alimentado. O gato branco venceu o gato preto. Passou 1 mês, passou 2 meses, ele fez nova proposta. Gente, os 2 gatos estão muito bons, vamos fazer outra aposta? E agora, qual vocês apostam? Aí todo mundo apostou no gato branco. Um ou outro apostou no gato preto. E aí deixou o gato branco 3 dias sem comer nada. E deu uma ração caprichada para o gato preto. Quem é que ganhou a luta? Aquele que estava mais bem alimentado. Irmãos, assim é a carne e o espírito. Quem vai ganhar a luta? Aquele que estiver mais bem alimentado. Na teologia reformada nós chamamos os meios de graça. Os meios de graça alimentam o nosso espírito. A Santa Ceia, que é um meio de graça por excelência, quando o próprio Cristo se faz presente. A vida de oração, leitura da Bíblia, pregação da palavra, o culto. Os meios de graça
eles alimentam o nosso espírito. Então, irmãos, andemos no espírito. Está aí no versículo 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Que significa deixar-se conduzir, dirigir pelo poder, orientação e a liderança do espírito. Alimentar o espírito. Fazer uso dos meios de graça. Fazer uso dos meios de graça. Tem uma coisa muito importante aqui, irmãos. Com relação à carne, é uma obra nossa. Nós alimentamos e fazemos a carne forte. Com relação ao espírito, nós nos entregamos a Deus, usamos os meios de graça e Deus vai nos encher do espírito. Essa obra já não é nossa. Nós só temos que entregar e confiar. Ok? Então, irmãos, quem vai vencer essa luta? A carne ou o espírito? Quem você tem alimentado? A carne ou o espírito? O desafio nosso é andar no espírito. Então, para concluir, 3 dicas para você andar no espírito, viver uma vida vitoriosa e jamais satisfazer as concupiscências da carne. 3 dicas. Primeiro, entregar-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Entregar-se ao Espírito. Submeter-se ao Espírito. Acreditar que Deus é bom, que Deus te ama, que Deus é onipotente, todo-poderoso, que Ele vai cuidar de você. Muitas vezes a nossa dificuldade de andar no Espírito é porque nós temos medo de entregar. Nós queremos segurar, nós queremos reter, nós queremos fazer na nossa própria força, capacidade, do nosso jeito, aí não dá certo. Nós precisamos entregar totalmente, incondicionalmente a Jesus. Receber Jesus como Salvador e também receber Jesus como Senhor. Acreditando na bondade e no poder de Deus sobre a nossa vida, a providência divina. Amém? Essa é a primeira dica. Segunda dica: repudiar as obras da carne, fugir das obras da carne. É interessante, o apóstolo Tiago, quando ele está falando dos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo, com relação ao diabo, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Com relação à carne, ele fala assim: foge das impurezas da carne. Irmãos, não dá para olhar a carne no olho, enfrentar a carne, achar que você é forte, que não vai acontecer com você. Não dá certo essas coisas. Fugir da carne. O diabo, você resiste, você ora, você repreende e ele foge. A carne é diferente. Quanto mais você conversa, quanto mais você dialoga, quanto mais você senta à mesa com a carne, mais ela cresce e se fortalece. E ela não tem prazo, não tem tempo. Mesmo que você esteja velhinho, se ela conseguir te derrubar, ela está feliz. Fugir da carne. O meu herói da Bíblia é José, 17 anos, os hormônios à flor da pele. A esposa de Potifar, diz a Bíblia, e diariamente dava em cima de José. Mas José não tentou resistir, ele fugiu, deixou as roupas, deixou ali a sua honra, deixou tudo para trás, mas fugiu. Foi injustiçado, jogado na cadeia, esquecido, abandonado, mas ele fugiu. Não se conversa com a carne, não se assenta à mesa com a carne. A carne não tem diálogo. E por último aí, irmãos, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Orar. Buscar orientação da Bíblia em oração em todas as áreas da vida.
Tudo que você fizer, na sua casa, seu trabalho, negócios, casamento, filhos, buscar a orientação de Deus, na palavra de Deus. Andar no Espírito significa, a partir de hoje, eu vou ser orientado pelo Espírito, pela palavra do Espírito, pela vida no Espírito. Então, andar no Espírito é buscar fazer uso dos meios de graça, oração, Bíblia, culto, Santa Ceia, e buscar a orientação da palavra e do Espírito dia a dia. Cada passo, cada atividade, tudo que você fizer, não se precipite. Busque a orientação do Espírito Santo. Amém? Então, andar no Espírito, entrega incondicional a Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus. Repudiar, fugir das obras da carne. Andar no Espírito, buscar orientação diária para o Espírito Santo. Eu queria encerrar com uma frase aqui de um comentarista bíblico que chama Falsetti, e ele fala assim, ó: a melhor maneira de conservar uma medida livre de joio é enchê-la de trigo. Entendeu? Se você estiver cheio do Espírito, não vai ter espaço para as obras da carne. Mas o contrário também é verdade. Quando eu converti, eu ouvia muito isso: mente vazia, oficina do diabo. Se você estiver vazio de Deus, a carne vai nadar de braçada. Vamos orar?